Então, com a quebra da Bolsa de Valores, a economia americana ela vai cair drasticamente. Aliado a isso, a Europa começa a se recuperar da crise econômica que ela estava vivendo após a Primeira Guerra. E a Europa vai começar a ser uma espécie de concorrência da indústria americana. Ok? Então, esses problemas aí vão acontecer entre a Primeira e a Segunda Guerra. Essas crises. E o que é que vai acontecer? Gente, todo ditador, todo líder que tem essa ideia totalitária, ele se aproveita das situações, certo? De forma desonesta, de forma desleal. Ele se aproveita da situação. Ora, você imagina a Europa vivendo uma crise econômica sem precedente. Não é isso? Surge um cara, na Alemanha, por exemplo, se apresentando como salvador do problema. Que a gente precisa defender a nossa nação, que vem com os discursos totalitários, de um exército forte, né? de um poder militar forte, certo? Da perseguição àquilo que ele chamava de inimigo, porque ele entendia, Hitler tinha um problema muito sério com os judeus, porque eu até entendo a angústia de Hitler nesse sentido, porque os judeus, os banqueiros, os grandes banqueiros judeus, eles mantiveram o povo alemão durante muito tempo endividados. Porque o povo precisava recorrer aos bancos, e quem eram os donos dos bancos? Judeus. Então o povo judeu fez também um escarcéu na Alemanha. A economia alemã ela ficou assim, devastada, muito também por culpa dos judeus, do que eles fizeram lá. E Hitler passa a perseguir esse povo depois que ele consegue a ascensão, que ele consegue convencer. Mas vamos voltar aqui. A Itália, o que era a Itália depois da Primeira Guerra Mundial? Monarquia parlamentar com vários problemas, entre eles dívidas, desemprego e inflação. Quem é que vai surgir? Benito Mussolini. Qual era o objetivo? Nação forte, defesa da ordem, grandeza da Itália. Olha o discurso de Mussolini. O povo passando por uma crise, desemprego, né, dívida, inflação, o povo passando por uma dificuldade terrível. Aí ele chega, olha o discurso dele, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Olha o discurso dele. Nós precisamos de uma nação forte. Precisamos defender a ordem dessa nação. Isso aqui está uma bagunça. A gente precisa organizar, ordenar essa nação, né? E a gente precisa resgatar o orgulho do maior império da história da humanidade, o Império Romano. A Itália tem uma grandeza. A Itália não é qualquer coisa não, a Itália tem uma grandeza. Nós, povo italiano, precisamos lutar por esse império, por essa Itália de épocas de glória. Vocês estão entendendo qual era a jogada dele? Ele vem para cima do povo, para convencer o povo a colocar em prática as ideias dele, sem que o povo soubesse o que é que tinha por trás dessas ideias dele. E ele vai convencer com o quê? Vai pegar na fraqueza do povo. Ora, se nós estamos vivendo uma crise na segurança pública, e eu chego como candidato dizendo eu vou resolver o problema da segurança pública, eu vou convencer muita gente a votar em mim. Vocês estão entendendo? Se nós estamos vivendo uma crise
institucional por causa da corrupção, e eu chego dizendo que eu sou o homem que vou acabar com a corrupção no país, pode ter certeza que muita gente vai votar em mim. Vocês estão entendendo? Foi essa a lógica de Mussolini. Mussolini usou esse critério, certo? Então, o que é que vai acontecer? Nesse período, estava havendo, lembra que eu disse para vocês, o crescimento dos grupos socialistas, porque os sindicatos na Europa, sindicatos comunistas na Europa, desculpa gente, sindicato não, os partidos comunistas na Europa, França, Itália, Alemanha, Holanda e tantos outros países, tava se espalhando pela Europa. Esse partido, que era uma ideia de Stalin, né, lá na União Soviética, de expandir o comunismo pelo mundo. Certo? E qual era a forma? Criando partidos comunistas, principalmente na Europa. Então o socialismo vai crescer bastante. Certo? E aí o que é que vai acontecer? Com esse crescimento, Mussolini vai criar um grupo de combatentes, vai fundar um grupo de combatentes chamado Fácil de Combate. Reprimia movimentos populares sociais com extrema violência. Formavam tropas fardadas de preto, tendo o apelido de camisas negras. Eram apoiados e financiados por grupos da burguesia. Ok? 1920, o movimento vai ser transformado em Partido Nacional Fascista. Partido Nacional Fascista. E foi derrotado nas eleições parlamentares de 1921 e 1922. A partir daí, 50 mil camisas negras, que faziam parte desse movimento, vão sair pelas ruas de Roma, que é o que a gente vai entender como a Marcha sobre Roma. Certo? E eles vão exigir a colocação de Mussolini no poder. Em 1925, Mussolini assume o poder e implanta a ditadura. É chamado, lá na Itália, né, eles vão tratar Mussolini como Duce, D-U-C-E, que é o grande líder. Certo? Em 1929, Mussolini vai dar a cartada certeira, né, de um líder que também é inteligente. Ele precisava de um apoio forte, de uma instituição forte ao lado dele. E o que é que Mussolini vai fazer? Em 1929, no Tratado de Latrão, certo? Mussolini vai assinar um documento tornando o Estado do Vaticano da Igreja. Ou seja, Mussolini vai separar o Vaticano da Itália e vai fazer com que o Vaticano seja somente da Igreja Católica. Até hoje, nenhum líder da Itália pode entrar no Vaticano sem autorização do líder da Igreja. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o Vaticano tem a moeda dele? Vocês sabiam que o Vaticano tem o banco central deles? O Vaticano é uma nação dentro de uma nação. Quem deu a canetada, né, para entregar nas mãos da Igreja Católica o Vaticano foi Benito Mussolini. Por quê, professor? Ora, a igreja tem força, a igreja está em todas as esquinas, a igreja está em todas as comunidades, certo? O que é que ele queria? Apoio da igreja para convencer as pessoas a concordarem e apoiarem ao seu governo, ao seu movimento. E assim foi feito. Então ele vai perseguir opositores, especialmente comunistas, né? Vai acabar com os partidos políticos, né? Vai ter controle do ensino e das comunicações, exatamente o que eu falei para vocês, né? E vai dar ênfase ao patriotismo e ao treinamento físico. Por quê? Para formar um forte exército. E vai reforçar o neocolonialismo. Em 1936, a Itália vai invadir a Etiópia. Ok? Então, começa a surgir aí uma força muito grande na Europa, que é a Itália, através desse líder. Daqui a pouco a gente vê a Alemanha. Volto já.